perguntas. E vou me valer então aqui nesse momento um pouco mais da questão jurídica. Em 1990, especificamente em julho, veio o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069, de 90. No mesmo mês de julho de 90, veio a Lei 8.072, a Lei de Crimes Hediondos, estabelecendo um rol de condutas desviantes que seriam mais reprováveis e, por conta disso, deveriam receber um tratamento penal mais rigoroso. A partir dessa Lei 8.072, que estabelece como marco inicial do eficientismo penal no Brasil, do punitivismo grotesco, nós tivemos um sem número de leis que alteraram o Código Penal, criando tipos, aumentando penas, leis que alteraram o Código de Processo Penal, minimizando garantias processuais, tornando mais dantesco um código que foi concebido no fascismo italiano. Eu falo do Código Rocco de 1930 lá na Itália, que foi incorporado em grande parte no Brasil em 1941. E durante todo esse período, de 1990 até 2015, eu não vi em nenhum momento alteração legislativa, criando crimes, aumentando penas, minimizando garantias processuais, causaram um efeito dissuasivo, um efeito no sentido de diminuir a criminalidade. Então a gente tem aí um elemento empírico, um elemento concreto, um elemento histórico que já deveria retirar de nós qualquer tipo de esperança que uma simples alteração legislativa possa promover alguma melhoria social. Esse eficientismo punitivista, ele é muito interessante para a preservação das coisas como elas estão. Então, até como Michel Foucault já alertou lá nos anos 70, nós falamos que o sistema não funciona, segundo Foucault, alto lá não é bem assim, ele funciona e funciona muito bem, para manter as coisas como elas estão. Então, jovens devem fazer a pergunta que eu sempre me fiz: meu Deus, o que fazer? Nós, como criminólogos, como advogados criminalistas, sim, gente que tem contato também com a prática, gente que também está na sala de aula como aluno, fazendo pós-graduação, mestrado, doutorado, e como professor, aprendendo junto com os alunos, a gente tem condição sim de avaliar esse fenômeno social, e a gente tem que perguntar: mas afinal de contas, se esse eficientismo punitivista não resolve, o que poderia resolver? Então eu vou pedir aos senhores que nós voltemos na história para o século XX. E eu falo do mês de julho de 1932. Em julho de 1932, um cidadão um pouquinho inteligente, não sei se vocês concordam com isso, chamado Albert Einstein, ele é convidado pela Liga das Nações a convidar um outro pensador da época para tratar da questão da violência, para tratar das questões da iminência de uma guerra. O mundo tinha acabado de sair de uma Primeira Guerra Mundial. Então Einstein, brilhantemente, vai e pensa no nome e ele escolhe Sigmund Freud. Então, em julho de 1932, Einstein manda uma carta para o Sr. Freud, solicitando que ele escrevesse algo a respeito da questão da violência. Imagine só em setembro daquele ano, o Freud responde. Então imagine só Freud pensando numa resposta sobre a questão da violência por mais de um mês. Vejam como nós somos pedantes em querer resolver uma questão tão complexa em encontros tão breves, mas sem retirar o mérito desse tipo de encontro que é necessário para a provocação da reflexão, sem qualquer pretensão, como disse o professor Barrocas aqui, de doutrinar, né, de fazer uma lavagem cerebral nas mentes dos senhores, nada disso. Pois bem, então qual foi a resposta do professor Freud em setembro de 1932? Vou resumir. E isso vocês encontram na internet hoje com facilidade. Se vocês jogarem no Google, carta, Einstein, Freud, provavelmente o primeiro link que vai aparecer é um PDF da Universidade de Santa Maria com um texto na íntegra. Tanto da carta do Freud, do Einstein, quanto a resposta do Freud. E basicamente o professor Freud vai dizer o seguinte: nós somos dotados de pulsões de amor e pulsões de morte. Nós temos um nível de agressividade que precisa ser controlado. E então ele vai dizer o seguinte: para nós evitarmos
a guerra entre grupos antagônicos, de amigos contra inimigos, para que nós tenhamos efetivamente uma sociedade, uma democracia. Ele não chega a descer nesse nível político, mas eu inicio isso. Se nós queremos ter de fato uma república democrática, se nós queremos realmente promover integração social, é necessário que os sujeitos inseridos nesse contexto social tenham sentimento de pertencimento. Sentimento de pertencimento. Para os senhores não se agredirem uns aos outros por conta de opiniões contrárias a respeito desse tema que está sendo debatido aqui, é necessário reconhecer o outro, e aí eu falo então de alteridade, falo de limitações aos nossos gozos, e aí falo então da contenção das nossas pulsões de morte. É preciso que nós reconheçamos uns aos outros como membros de uma mesma comunidade. Isso não quer dizer pessoas integralmente iguais, não é nada disso, mas de respeito, de saber que, embora diferentes, pertencemos a uma mesma, ao mesmo grupo. E aí eu falo de um grupo, eu falo da raça humana, eu falo da humanidade. É necessário investir no humanismo. E também, uma outra linha mestra dessa resposta do professor Freud é a questão da eroticidade. Se eu tenho de um lado a pulsão de morte, se eu tenho de lado o Thanatos, eu preciso me contrapor a ele com Eros, eu preciso me contrapor a ele com amor. E aí, fazendo essas minhas viagens pela internet, me preparando para esses debates e para essas questões de dilema que são muitas vezes levantadas pelos participantes dos debates, eu me deparei com um filme que eu assisti quando eu era ainda criança, que é o filme Pichote, A Lei do Mais Fraco. E aí eu me deparei com a seguinte imagem, né? O garoto lá, o Fernando, que é o protagonista, que interpreta o Pichote, que é o menor infrator, ele em um determinado momento ele conhece uma prostituta interpretada pela Marília Pêra, e numa das cenas, ao invés dele ali satisfazer a sua lascívia, né, o seu tesão mesmo, falando em termos sexuais, ele começa a mamar o seio dela, mas não no sentido sexual, no sentido de buscar amor, acolhimento, afeto. Então, senhores, nada mais, nada menos que Freud diz que não vai ser pela via de Thanatos, pelas pulsões de morte, pela violência institucional que nós vamos resolver esse problema. Como que a gente também pode fortalecer isso? Através de sentimentos de culpa ou vergonha. Por que nós não praticamos furto a todo momento? Nós temos oportunidade. Quem estuda um pouquinho de direito penal sabe que o sistema é altamente ineficaz com determinadas pessoas. Porque, apesar de termos conhecimento dos substitutivos penais, transação penal, suspensão condicional do processo, nós não praticamos normalmente condutas desviantes. É porque nós vamos sentir vergonha. O vizinho vai saber, putz, eu fui preso, caramba, isso é uma vergonha, eu agredi uma pessoa, vai haver uma reprovação, vai haver um sentimento de culpa ou de vergonha. Isso quem fala é um penalista da Universidade de Frankfurt chamado Dirk Fabricius. Então nós temos uma situação paradoxal hoje. Nós temos uma sociedade que, embora tenha internet, há um grande distanciamento social. Quanto mais distantes eu for dos senhores e os senhores forem de mim, mais intolerância vai haver em eventuais condutas incômodas que sejam praticadas por vocês ou por mim. Então, se nós não promovermos coesão social, sentimento de pertencimento, nós vamos estimular uma intolerância e um desprezo em relação ao outro. E aí eu compreendo perfeitamente o lugar que fala dos policiais que estão cotidianamente lidando com essas situações. E quebrando um pouco as regras, mantendo a minha tradição desviante, eu peço só um minuto a mais para dizer o seguinte: de fato, não é só a questão social que pode ser considerada como justificação ou causa desses problemas. O humano pratica lá as condutas desviantes, mas também o playboy que estuda nas melhores escolas pratica. Não é essa a questão pura e simplesmente, e com isso eu não estou fazendo de conta que está tudo legal com a nossa economia política. Por favor, pela minha fala anterior, vocês já bem podem diagnosticar que tipo de ideologia eu tenho em relação à economia política. Só que nós precisamos entender que o jovem está praticando reiteradamente essa conduta. Por quais razões? Quais fatores concorrem para que ele tome a decisão de praticar? Eu não estou com isso trabalhando em determinismo, causalismo. É pobre, vai praticar desvio? Não, porque a maioria das pessoas pobres pratica condutas corretas.
bem menos, quem sabe, desviante do que aqueles que são a nata da sociedade em muitos lugares. Então, muita cautela quando a gente, com boas intenções, diz que o problema está na desigualdade social. Não, não é só isso, esse é um fator importante. A gente precisa também entender que não é só uma questão social. Respondendo à provocação do colega policial, se eu já subi a favela, eu não preciso subir a favela para conhecer a realidade social. Muitas pessoas dessa favela têm relacionamento comigo porque, e aqui está a prova real, eu sou peladeiro, então eu jogo futebol na periferia e tenho muito amigo que é advindo de classes sociais e que já foi selecionado pelo sistema e até de certa forma fica curioso como é que pode um advogado, um professor, estar ali com ele no mesmo ambiente. Então a gente conhece isso e também conhece os sujeitos depois que eles são selecionados pelo sistema, porque aí, quando a sorte ou o azar deles, a gente acaba se deparando no foro, eu tenho condições de ajudá-lo e conhecer um pouco da realidade deles dentro dos autos de processo penal. Como advogado contratado é difícil, porque nem sempre há a possibilidade de pagar os honorários advocatícios. Mas como defensor da ativa, até bem pouco tempo a gente fazia isso, e oxalá a Defensoria Pública cresça e isso não seja mais preciso. Então, senhores, a questão é muito mais profunda, é muito mais complexa e os profissionais da área de psicologia talvez compreendam isso com um pouco mais de facilidade. Obrigado pela atenção de todos, novamente.